Olá a todos, mais uma vez estamos juntos. Aqui é Guilherme Seis. Hoje vamos conversar sobre mais um desdobramento sobre a oração. Estamos estudando a série Oração Bíblica Eficaz. Hoje falaremos sobre a oração e o evangelismo, em especial a oração intercessora. Vamos então estudar? E não temos como estudar a palavra de Deus sem primeiro, ainda mais falando de oração, sem primeiro orarmos. Se desejar, feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo. Ó bom Pai, Santo Deus e Senhor, nós lhe damos graças pelo privilégio de aprender sobre a oração. Gostaria de pedir ao Pai que nos ajudes a aprender a orarmos. Ensina-nos a orarmos, Pai, a regularidade, as palavras, como devemos fazer para orarmos, como termos uma vida cristã eficaz e uma vida de oração efetiva. Ajuda-nos a estar contigo e aprendermos de Ti, do nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo em todas as coisas, inclusive e especialmente na sua vida de oração. Ajuda-nos a cada uma das pessoas, ó Pai, que nos ouve, a também ter essa comunhão, essa experiência real e total contigo, nos méritos do Senhor Jesus que oramos, pois não há méritos em nós. Em nome de Cristo, para a libertação do mal. Amém. Sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa palestra sobre oração. Vamos estar partilhando aí também a nossa apresentação e conversando um pouquinho sobre essa questão da oração biblicamente eficaz, a série que estamos fazendo, sobre oração e evangelismo, sobre oração intercessora. Então, nós temos que entender muitas coisas sobre isso, dentre elas, o poder de um cristão que ora. E quando mais de umas pessoas estão juntas, mais de uma pessoa estão juntas orando, há um poder todo especial, porque Deus se faz, Cristo se faz presente. A oração, ela é tão essencial para o cristão como é o respirar para nos mantermos vivos. Ganhar almas para Cristo sem orar é totalmente sem proveito, não há como, porque nós precisamos de Deus. E assim como nós estudamos no estudo anterior, orar é a respiração da alma. Orar é o que nos eleva até o céu. Nós não oramos para avisar Deus de nada, ele sabe todas as coisas. Nós oramos para que nós venhamos a saber e confiar e descansar que estamos entregando com fé, conforme agrada a Deus, nas mãos do Onipotente. Deus realiza a sua vontade. É Satanás que quer confundir. Se nós negligenciarmos a oração, o inimigo tem pouco a temer. Por isso, orar é uma necessidade. É a oração que vai demolir, destruir as fortalezas do inimigo, porque ela traz consigo esse poder. Nós encontramos na palavra de Deus, expressa a ordem a respeito desse poder de orar de uma forma eficaz. É isso que vai promover a salvação do perdido. É isso que vai firmar o cristão no Senhor, porque ele está entregando e Deus está conduzindo. E conforme Deus vai conduzindo, nós podemos crer, entender e crer que ele é bom, e não só bom de bondoso, é bom de efetivo no que faz, ele é bom no que faz, e ele é muito bom em cuidar de nós. Como isso é maravilhoso! E é por isso que nós temos que orarmos cada vez mais. Vamos então, mais uma vez, nos dirigir em oração? Oremos. Bom Pai, nos ensina a orar, Senhor. Vamos agora entender os motivos pelos quais devemos orar. Estamos aqui a resgatar o motivo pelo qual Tu nos criastes. Nos ensina esse motivo, em nome de Jesus. Amém. Se você pegar, então, aí a sua Bíblia, você vai estar acompanhando conosco, tá? Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo desse mesmo livro, ao falar da criação, nos versos 26 e 27 do capítulo 1, escrito por Moisés, nos diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança.
semelhança do hebraico tselem, semelhança ou uma imagem representativa, Deus criou o homem parecido com ele em muitos aspectos. E deu ao homem o domínio sobre toda a terra. Do hebraico radá, governo ou reino. Adão seria o governante, representante de Deus, e deveria não dominar por poder, mas sim ser um governante que guardasse a terra. Da mesma forma, pois representava a Deus, da mesma forma que Deus cuida e protege seus filhos. Ele devia então guardar a terra. Tá? Do hebraico proteger contra intrusos, manter seguros. Assim, lá no Salmos capítulo 8, no verso 5, nós lemos também assim: fizeste-os, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Um pouco menor do que os anjos foram feitos, Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. E o coroastes de glória, o coroastes de honra. Coroa de reinado. O ser humano foi criado para ser semelhante a Deus nos atributos de Deus. O que ia acontecer com a terra dependia de Adão. A autoridade e o governo de Adão eram tão completos que ele tinha poder para transferir essa autoridade. E nós conhecemos bem a história relatada em Gênesis 3 da queda de Adão. Adão que conscientemente, Eva foi enganada, Adão conscientemente entregou esse domínio, essa autoridade ao usurpador, ao inimigo de Deus. Tanto que em Lucas, capítulo 4, verso 6, ali no cenário da tentação de Cristo, né, Satanás chega para nosso Senhor Jesus e diz assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ele me foi entregue. Adão havia entregue, e eu a dou a quem quiser. E nós pegamos em várias passagens, inclusive essas citadas de João, o Evangelho de João, capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30, capítulo 16, verso 11, no qual Jesus chama Satanás de o príncipe, entre aspas, né, deste mundo, e usurpou. Então, nós percebemos como o inimigo arrancou de Deus o domínio da terra, porque tirou através de seu representante de Deus, Adão. Mas nós aprendemos em Romanos capítulo 5 que Jesus Cristo se tornou o segundo Adão. E assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pela fidelidade de um só homem, esse pecado sai do mundo. Jesus Cristo, o homem, verdadeiramente o Filho do homem, veio aqui nascer, viver e retira o pecado do mundo ao morrer e ressuscitar para a salvação do perdido, para a minha salvação, para a tua salvação. E assim nós aprendemos, e nos diz, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei as suas preces e sararei a terra. Quando o meu povo ora, se humilha e ora, sai do seu pedestal de orgulho, de vaidade e ora, busca a Deus. Era plano de Deus, desde o princípio, trabalhar através dos seres humanos no realizar a sua vontade no mundo. E não independente do ser humano. Deus opera por meio das orações do seu povo. Então, uma das necessidades de orar é que nós temos pessoas que precisam de salvação. E quando o ser humano busca a Deus para ajudar a ser instrumentos, coparticipantes da salvação de outros, e ora pelos outros, ele está liberando a Deus para operar através das orações de seu povo fiel, porque muito pode a oração do justo, que confessa os seus pecados, que clama por misericórdia, por transformação de caráter, que tem uma vida de oração, que tem experiência com Deus, muito pode a oração desse justo, porque libera a ação de Deus para salvar o seu povo. O povo deve orar antes para que Deus possa atuar. Certamente, após aí o povo orar, Deus pode orar poderosamente, para trabalhar poderosamente para salvar os seus filhos. Nós vamos orar para que a vontade de Deus seja feita,
nós vamos orar pelo pão de cada dia, nós vamos orar para que Deus envie trabalhadores para a seara, para a colheita, para a sua obra. Vamos orar para que a propagação do evangelho alcance a todo mundo, para que Jesus então possa vir. Vamos orar para liberar o poder de Deus para executar a sua vontade, porque no grande conflito, o usurpador que tirou o governo de Adão, que se tornou ali o príncipe desse mundo, no grande conflito, ele diz assim: esse aí é meu, eu sei o que vai acontecer. Mas quando alguém que está justificado em Cristo Jesus ora e intercede por essa pessoa, ele dá motivos a Deus para poder socorrer essa que é uma criatura sua e que pode vir a tornar-se seu filho em Cristo Jesus, através de uma vida transformada que pode sim se iniciar pela oração de alguém que intercede. E é desejo de Deus que nós oremos, que nós intercedemos a Ele em oração. Nós percebemos o poder, sim, da oração intercessora, da oração em geral e da oração intercessora em particular. Nós vemos, por exemplo, Elias, né? Ele ora clamando pela seca, não chove por 3 anos e meio. E Elias ora pelo retorno da chuva, e ele não orou uma vez ou duas, ele orou 7 vezes. O profeta de Deus precisa orar 7 vezes para que aquilo que Deus desejava que acontecesse voltasse a acontecer. Era vontade de Deus enviar a chuva? Era, mas Elias teve que orar 7 vezes. Isso está bem claro no relato, e vamos a ele, no relato de Tiago, capítulo 5, que tem tantas menções sobre a oração do justo. Tiago 5 tem várias menções. E ao falar de Elias, nos versos 17 e 18, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ele continuou orando insistentemente, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Poder da oração incessante, que vai buscar a Deus para que Ele libere o seu poder para abençoar seus filhos. E nós entendemos muito bem esse relato, em especial ali do capítulo 18 do livro 1 Reis, vai mencionar esse relato e como Elias tem que orar ali 7 vezes. Ele pede ao seu moço, ao seu servo, vá lá e olhe se já está vindo chuva. Não. E aí ele volta a orar, e 6 vezes ele faz isso. Né? Está vindo chuva? Não. E na 7ª ele vai dizer, já estou vendo uma nuvem se aproximar. Que faz, inclusive, nos lembrar de Jesus Cristo se aproximando. Ore, interceda pelos pecadores, pelas almas perdidas, para que Jesus Cristo volte como aquela pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Assim como o servo disse a Elias lá no final, já estava vindo aí a salvação, já estava vindo a chuva no formato de uma pequena nuvem, e assim também será quando Jesus voltar. Caso ele tivesse desanimado na 6ª vez da sua oração, ele não teria sido respondida, mas ele perseverou até obter a resposta, até obter a chuva que Deus havia prometido. Nos ensina o poder e a necessidade da oração persistente. Israel estava em grande apostasia, muita apostasia. Nós pegamos isso em Ezequiel. Vamos ler essa passagem? Ezequiel capítulo 22. Antes do livro de Daniel está o livro do profeta Ezequiel, contemporâneo de Daniel, também no cativeiro da Babilônia, falando das grandes abominações que haviam em Jerusalém. A partir do verso 17 nos diz assim, capítulo 22 de Ezequiel: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim uma escória, todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornassem escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno para soprar o fogo sobre eles, a fim de que se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali os deixarei e os fundirei. Consagrai-vos e assoprarei sobre... Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e serei fundidos no meio de Jerusalém.
Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela. E saberei eu, o Senhor, e derramarei o meu furor sobre vós. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, diz-lhes, tu és terra que não será purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoraram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam e multiplicam as suas viúvas no meio delas. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo e dos meus sábados. Escondem os olhos e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que se arrebatam à presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem o lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isso com cal por visões falsas. Predizem mentiras, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticarão extorsão, andam roubando, fazendo violência, e o aflito e o necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Agora, continuando, busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra. A favor dessa terra, Deus buscou um intercessor. Ele mencionou a desolação que estava a terra, a rebeldia do povo, o engano que havia, a maldade que reinava, a injustiça que acontecia. E Deus disse, eu vou destruir essa geração corrupta e má. Porém, eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso, porque eu não achei ninguém, eu derramei sobre eles a minha indignação, com um fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes na cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Antes, justamente de punir Israel, Deus procurou um homem que intercedesse por misericórdia, mas a ninguém Deus achou. Por isso, ele derramou a sua indignação. Somos cristãos em respostas à oração de alguém. Alguém orou para que nós nos convertêssemos de fato. Não basta nós termos nascido num berço cristão, indo de famílias cristãs. Não basta sermos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de papai e de mamãe, se nós não temos o nosso Deus, se não temos a nossa experiência real. E para que nós viemos até a nossa experiência real com Cristo, certamente alguém orou por nós. Não devemos apenas orar, mas trabalhar para a salvação das almas. A oração faz parte da fórmula para libertar na terra o poder de Deus para salvar. Jesus Cristo intercedeu por nós. Ele fez intercessão na cruz pelos transgressores, ele intercedeu, nos diz Isaías capítulo 53, verso 12. Essa intercessão do hebraico paga, que significa que encontros significativos ocorreram. Ocorreu esse encontro. A misericórdia se encontrou com o juízo, a justiça com o pecado, o amor se encontrou com o ódio, a vida se encontrou com a morte. Ali na cruz, Jesus Cristo intercedeu e encontros importantes ocorreram. Há encontros por meio da intercessão, porque todos os homens, nos fala o texto de Paulo em 1 Timóteo 2:1, encontros de reconciliação entre os perdidos e Deus. Encontros de dissolução entre os perdidos e Satanás, o que implica, já que ocorreu a dissolução, se dissolveu, se rompeu essa cadeia que ligava o perdido ao inimigo de Deus, então isso implica numa reconciliação com Deus. Assim como nós vemos na primeira promessa messiânica, de Gênesis 3:15, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, ainda que essa lhe ferisse o calcanhar. Ali nós vimos essa promessa. E o texto de 2 Samuel 1, verso 15, também nos conta desse fato. Um texto que vai estar mencionando ali desde a respeito da própria luta do servo do Senhor, de Davi, em 2 Samuel, comecinho
aí do livro de 2 Samuel, no capítulo 1, no verso 15, nos diz assim: então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lance sobre esse homem. E o feriu de morte e morreu. Será que é necessário lançar mão de um homem para cumprir a vontade de Deus? É necessário que nós venhamos a interceder. E em João capítulo 17, Jesus ora pela união entre o Pai e os crentes, e que Deus os guardasse do mal. Em Hebreus 7, 25, ele continua a interceder como nosso sumo sacerdote diante de Deus. Ele continua a interceder por nós. Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Tiago exorta os cristãos a orar e interceder uns pelos outros. Paulo intercedia pela igreja. Muitas vezes nós vemos Paulo dizendo que orava pelos crentes. Né? Está mencionado em vários trechos das suas cartas, inclusive Romanos 1, capítulo 9, Efésios 1, 16 e Colossenses 1, verso 9. Na intercessão de Cristo na cruz, ele quebra o poder e a autoridade de Satanás sobre a terra. A partir da cruz, Jesus pode garantir que nele os seus seguidores teriam poder e autoridade contra o inimigo de Deus. Essa é a palavra do Senhor mencionada em Lucas, capítulo 10, especialmente dos versos 17 ao 19. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Em Cristo Jesus nós temos poder e autoridade para vencermos o mal, se nós permanecermos nele. E é o que nós precisamos fazer, permanecer em Cristo, porque é aí que ocorre a verdadeira intercessão pelos pecadores. A mentira de Satanás é tentar convencer de que a oração é uma futilidade. Não tem por que orarmos. Muito tempo gasto, ore menos, menos tempo. Muito tempo gasto, que não precisamos orar especificamente por nossa família, por nossos amigos. E não é assim. Isso é um engano. Os que estão distantes de Cristo e sob o poder de Satanás estão em risco. Sozinhos eles não têm poder para mudar isso. Perceba o que nos diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo, escrevendo à igreja cristã em Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele nos fala assim, a partir do verso 4, nos quais esses, né? Vamos pegar a partir do verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, eles não conseguem perceber, é para que os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está encoberto a eles. Se o evangelho está encoberto, vem do grego véu, calipsis, tá? Que aqui no verso 3, nós lemos, está encoberto, eles não conseguem perceber. Então é necessário ser revelado a eles. E é por isso que a gente coloca o prefixo apo também do grego, que significa revelação. Então, está revelado que antes estava encoberto, passou a ser desvendado, tirado o véu. Isso também através da oração intercessora. O Senhor quer salvar, Deus quer salvar os perdidos. O apóstolo Pedro menciona o quão Deus tem interesse em salvar os perdidos. Em 2 Pedro 3, verso 9, ele menciona muito claramente isso. Não retarda o Senhor a sua promessa do seu retorno, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é longânimo, ele permanece animado por um longo período de tempo, apesar de quem nós somos, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A oração é o direito legítimo de Jesus de reivindicar o seu reino para cada vida pelo qual ele morreu. Então, se nós orarmos, ele que tem o interesse de salvar, ele que deu a vida pelos cristãos, que deu autoridade para demolir as fortalezas do inimigo e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, ele então salvará. E esse texto é
tremendo. Vamos ler juntos, então, 2 capítulo 10. 2 capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A oração é uma arma eficaz para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez e esperteza humana que se levante contra o conhecimento de Deus. E ela leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que maravilha que é a oração, que instrumento genial, brilhante, tremendo o nosso Senhor Deus criou para que o ser humano possa ser coparticipante com ele na obra da salvação. O livro Evangelismo, na página 341, terceiro parágrafo, nós temos o seguinte: por meio de muita oração, importa que trabalheis pelas almas, visto ser este o único, não há outro, o único método pelo qual podereis atingir corações. Não é a vossa obra, mas de Cristo, que se acha ao vosso lado, que impressiona os corações. Em mensagens aos jovens é dito que o Senhor ouvirá nossas orações pela conversão das almas. Tremendo isso. Suas orações perseverantes trarão almas aos pés da cruz, cooperando com seus esforços abnegados. Jesus então atuará nos corações, realizando um milagre na conversão das almas. E a batalha ela é ganha na oração. Ao orarem, vocês não estão tentando convencer a Deus. Deus não tem que ser convencido. Tá? Ao orarem, vocês não estão tentando convencer a Deus. Ele já está convencido. Vocês estão apenas se submetendo aos desejos dele em sua oração. Pela autoridade de Cristo, tomem sua posição legítima na vida do seu semelhante e exerçam sua fé no abrir esse território à extensão da autoridade real. Insista para que o inimigo bata em retirada diante da autoridade legítima de Cristo. Compreenda que a verdadeira batalha será ganha na oração. Será ganha na oração. A oração é uma força militante que tem o potencial de derrotar Satanás, destruindo as suas obras e expulsando de lugares e vidas que ele reclama como sua propriedade, mas que não são direito seu e que já estão compradas com o precioso sangue de Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Por isso, ore sozinho ou ore acompanhado, mas ore, porque a oração do justo tem sim poder, inclusive e especialmente para a salvação dos perdidos. Uma igreja que ora pelos perdidos, como resgatados em Cristo, nós temos sim o direito de apresentar as nossas petições diante do trono da graça, sabendo que o Pai é galardoador daqueles que o buscam em Jesus. E inclua, então, as suas orações os seguintes pedidos. E olhe bem que preciosidade que a palavra de Deus tem para nós. Na oração intercessora, biblicamente eficaz, pelo descrente, por aquele que precisa ser salvo, nós vamos orar segundo a vontade do Pai e trazer diante de Deus o quê? Que Deus guie os perdidos para si. Isso está na palavra de Deus, nós podemos orar para que Deus guie os perdidos para si, para que eles, os perdidos, busquem conhecer a Deus, para que eles creiam na palavra de Deus, para que Satanás seja impedido de cegá-los, de continuar ali, mantendo eles como se estivessem vendados. Né? Para que a verdade possa então os libertar, para que o Espírito Santo trabalhe neles, para que eles se afastem do pecado, para que eles creiam em Cristo como seu Salvador, para que eles creiam em Cristo como seu Senhor. Pois essas são as características dos salvos. Ter a Jesus como Salvador, sim, mas também Jesus como Senhor, porque Ele é Senhor, nós somos servos, Ele manda, nós obedecemos. E é por amor a Ele que nós obedecemos aos seus mandamentos, para que os perdidos fixem as suas raízes e cresçam em Cristo Jesus. A orar pelos ainda não salvos, creia que Deus é capaz de conduzi-los a Cristo, aqueles aos quais você ora.
E depois permita que Deus trabalhe por seu intermédio para fazer isso acontecer. Não basta orar, nós temos que trabalhar pela salvação das almas. Olha que textos, que citações da irmã White poderosas. A primeira está no livro Obreiros Evangélicos. Quanto os nossos jovens entrarem para o serviço do Senhor, não para serem servidos, mas para servirem, houve no passado pessoas que fixavam os espíritos sobre a alma após a alma, dizendo: Senhor, ajuda-nos a salvar essa alma. Que essa seja também a nossa oração. Agora, no entanto, tais exemplos são raros. Quantos procedem como se avaliassem o perigo dos pecadores? Apeguem-se os obreiros às promessas de Deus, dizendo: Tu prometestes, Pai, e pedis e recebereis. Eu preciso que essa alma se converta a Jesus Cristo. Solicitai orações pelas almas por quem trabalhais, apresentai-as perante as igrejas como objetos de súplica. Tanto Mateus 18, 19, como Atos, capítulo 1 e 2, falam de como a oração seria mais efetiva se 2 ou mais crentes se unissem para orar. Porque não sentem porque não sentem os crentes uma preocupação mais profunda, mais fervorosa pelos que estão afastados de Cristo? Por que não se reúnem 2 ou 3 e instam com Deus para a salvação de determinada pessoa e em seguida oram a respeito de outra? Formemos em nossas igrejas grupos para o serviço. Unam-se membros para trabalhar como pescadores de homens. Procurem arrebatar almas da corrupção do mundo para a salvadora pureza do amor de Cristo. E ao trabalharem e orarem em nome de Cristo, seu número aumentará, pois diz o Salvador: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está no céu. Oremos então, oremos para que a cada um que aqui chegou, ore em uma forma intercessora em favor de seus parentes, amigos, ou ainda que desconhecidos, mas que estejam perdidos, e que em Cristo eles possam ser salvos. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Que Deus os abençoe e que nós possamos fazer hoje um momento especial de oração pelas almas que sofrem. Deus os abençoe. Até a próxima oração. Um abraço. Nos vemos.